Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo Saig. Esse é o Cafezinho das 10, aquele seu programa semanal onde a gente conversa com os profissionais da área de recursos humanos ou pessoas que estão ligadas à área, seja direta ou indiretamente. No café dessa semana, eu vou conversar com a Samantha Politano sobre como o RH consegue se tornar parte do negócio. Eu sei e você sabe que essa é uma das grandes dúvidas e um dos grandes desafios que todas as áreas de recursos humanos têm. E como você também sabe, eu sou um recrutador especializado em posições de recursos humanos e uma parte da minha vida é entrevistar essas pessoas, conhecer essas pessoas, saber mais sobre a carreira, a história profissional de cada uma delas. Pois bem, conversei com a Samantha e ela conseguiu fazer isso. Ela conseguiu, de fato, fazer com que o RH se tornasse parte do negócio. E por isso chamei ela aqui. Samantha, bom dia, tudo bem? Bom dia, eu trouxe a minha caneca também do cafezinho, ó, o É tamanho isso, dela. é Se for para isso. mim, se for para me encher o saco, que seja de café. Muito bom, Samantha. Para quem nunca ouviu falar em você, não te conhece, quem é Samantha Politano no mercado de recursos humanos? Edu, eu tô no mercado há 27 anos, eu comecei estagiária novinha na Ford, e eu só fiz isso, eu tive o privilégio de andar por todos os subsistemas de recursos humanos. Eu comecei na parte que a gente chama de hard, de recursos humanos, folha de pagamento, relações trabalhistas e sindicais, sempre foi o meu forte maior. Eu sou generalista, mas aonde eu atuo com mais maestria é dentro da parte hard de recursos humanos. Por quê? Porque aí você vai trazer mais para frente, você vai ver que eu caminho muito sempre ligado a dados, fatos, estatísticas e etc. Então, eu passei por todos os subsistemas, isso foi muito bom, porque me deu uma base forte de ser uma generalista que conhece todos os subsistemas, porque eu estive em todos os subsistemas. Hoje, atuando em empresas de grande volume normalmente, em negócios nervosos, porque eu gosto da agitação, eu gosto da bagunça, eu gosto de estar ali no dia a dia organizando as coisas, pondo a casa em ordem, organizando e fazendo negócio junto com a área comercial, junto com o CEO, junto com a operação. Então, é o RH junto com todo mundo. Essa sou eu. Muito bom, Samantha. E foi justamente por você ter me trazido algumas evidências sobre essa tua parceria com as áreas core que estamos tendo essa conversa. Quero que você fale especificamente sobre teu projeto, nossa última empresa, que envolveu fortemente uma área chamada People Analytics, que é uma área que muitas pessoas conhecem, que muitas empresas estão desenvolvendo essa área, mas até hoje a gente vê poucos casos de sucesso onde você tem os resultados que passaram através das disciplinas e das áreas de recursos humanos e tiveram impacto no negócio. Confesso que durante a nossa conversa passada isso me chamou muito a atenção e eu quero que você conte isso não só para mim, mas para os seus colegas. Então, eu começo explicando o que é o People Analytics, né? Porque as pessoas falam as coisas, mas elas às vezes elas não sabem o que elas estão falando. Então, eu já começo dizendo que People Analytics não é dashboard, não é KPI, não são indicadores. Então, às vezes as pessoas chegam em reuniões de board com aquele gráfico de barras. Eu acho que o gráfico de barras ele tem um certo charme, eu gosto do gráfico de barras, mas o gráfico de barras ele fala sobre o passado, ele é um retrovisor. Então, você vai olhar ali indicadores de passado. People Analytics não é sobre passado, é sobre presente e futuro. É você analisar os dados. Então, o People Analytics é uma área onde todos os dados das pessoas que trabalham na sua empresa, desde o processo lá da jornada do candidato. Então, quando o candidato se aplica a uma posição e ele faz teste de perfil, personalidade, e ele coloca dados dele ali desde lá de trás, todos esses dados são carregados dentro de um sistema, e aí tem que ter tecnologia envolvida e ciência de dados para fazer análises preditivas e tendências. E aí é a magia do People Analytics. Então, por exemplo, nesse bate-papo que a gente teve sobre essa última empresa pela qual eu passei, a gente tinha um projeto desafiador da gente contratar um certo volume de pessoas com o idioma, o inglês e o espanhol já no nível avançado de fato para atendimento à América Latina. E o senso comum da área era vamos contratar em São Paulo. E aí você começa a discutir com o comercial por que São Paulo? Por que queremos contratar em São Paulo? Ah, porque a sua área de recursos humanos sempre diz que é mais fácil encontrar pessoas em São Paulo.
Que dados traz isso? Quais são os dados que me mostram isso? Vamos olhar o que a gente tem dentro de casa e avaliar pessoas no mesmo perfil aonde elas estão. Estão só em São Paulo? Eu não tenho outra localidade que tenha o mesmo perfil? O que os dados me contam sobre isso? E aí a gente expurgou o projeto, e aí eu busquei outros dados, claro, então eu fui atrás da PNAD contínua para saber quantas pessoas eu tinha formadas em ensino médio por todo o país, escolas de idiomas, quais são as capitais que têm um turismo pujante, que está ali trabalhando para idiomas, etc. E aí o projeto, ele migrou de São Paulo para uma capital do Nordeste. Eu tive uma contratação com 3 dias a menos, ou seja, eu consegui rampar esse projeto 3 dias antes do necessário, antes do deadline, e com um salário 27% menor, porque São Paulo ele tem uma base salarial maior, porque o custo de vida em São Paulo é maior, né? Então, quando você usa o People Analytics para fazer negócios e ter previsibilidade, né? E juntar isso, você traz resultado na veia, que é o que me motiva, que me emociona. É você fazer negócio através das pessoas, colocar as pessoas no centro do negócio, mas de forma que o negócio cresça. Então, todo mundo, é um ganha-ganha. Né? São as pessoas, sim, são os profissionais, sim, que estão sendo contratados, mas os profissionais corretos, com as competências corretas, com o melhor perfil para aquela vaga. Muitas vezes, as áreas comerciais, ou o CEO, ou o COO, eles não têm essa visibilidade com relação às competências que eles precisam das pessoas. Quem tem isso é o recursos humanos. Então, se o recursos humanos tem tecnologia e tem os dados, ele só precisa cruzar e fazer o mais difícil, que é a análise crítica, que são as perguntas que incomodam. E aí eu queria trazer um pouco o conceito do que está acontecendo. Na pandemia, eu vou te dizer que 80%, 90% das empresas, elas se digitalizaram, porque elas foram obrigadas. Quem não era digital até então, precisou digitalizar parte do processo ou todo o processo. Isso não é People Analytics. Isso é digitalização, é você ter os dados nas nuvens ou digitalmente. People Analytics é você ter ferramentas tecnológicas e ciência de dado envolvida. Então, nessa última passagem que eu tive, que a gente teve esse sucesso com relação à análise de dados, a gerente sênior da área era uma economista. Então, olha a mudança do conceito. Por quê? Porque precisava saber lidar com os dados e fazer as perguntas críticas para os dados. Eu tenho uma amiga que ela fala muito isso, né? As pessoas confundem People Analytics com dashboard. Não é. People Analytics é você analisar os dados e tentar prever o futuro da maneira mais segura possível com os dados que você tem dentro de casa. Normalmente, as empresas têm todos os dados dentro de casa. Eles só estão misturados, bagunçados, desorganizados e estão em vários lugares. E aí, realmente, o RH não consegue tomar uma decisão porque não tem os dados todos numa única base. Excelente, Samantha. Você falou que você teve uma colega que fez economia. E você também tem um mestrado nessa área. Como o mestrado em economia reflete na tua visão, na sua atuação como executiva de recursos humanos? Bom, você sabe que essa é uma pergunta recorrente, né? As pessoas se espantam um pouco com mestrado em economia. E, na verdade, a economia, ela tem um braço forte que é a área de estudo da economia do trabalho. Sim. Eu sou administradora e economista, e durante toda a minha carreira, nesses 27 anos, uma coisa que eu busquei incessantemente é ter uma fala que fizesse sentido para o número 1 das companhias, os tomadores de decisão. E eu logo cedo percebi que quando eu trazia dados e informações estratificadas, era mais fácil o meu diálogo, era mais fácil eu compreender o que se passava e era mais fácil o meu diálogo e a tomada de decisão também era mais fácil. Então, eu sempre gostei muito de transformar tudo que estava acontecendo em dados, em fatos que fossem fácil uma tomada de decisão. E aí, a economia, ela tem um viés muito importante, ela tem algumas coisas muito que me chamaram a atenção. Primeiro, a economia, ela te ajuda você a ser preditiva. Então, em vez de eu ser um RH que fica olhando o passado e só contando a história do porquê, dos porquês, e eu não gosto disso, eu acho que o passado ele é importante, para uma construção, e só. Mas o futuro,
eu tenho que estar prevendo hoje, porque o futuro acontece amanhã, e se eu não estiver prevendo hoje o que pode, quais são as tendências, o que vai estar acontecendo, eu vou estar para trás. Então, eu vou estar sempre explicando o passado. Quem não trabalha para ser preditivo, trabalha para explicar o passado. Ponto. E a economia, ela traz muito disso. Segundo, que eu percebi que tinha um descolamento muito forte. Quem trabalha com relações sindicais sabe disso. Você precisa entender a economia para você poder começar a prever o mercado de trabalho. Então, para que entender sobre a Selic, sobre a taxa de inflação, sobre o movimento econômico do país é importante? Porque senão você vai estar fazendo layoff e não sabe nem o porquê você está fazendo layoff. Porque se você não começar a prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor e começar a prever movimentos, você vai descolar do mercado. Então, a economia, ela me trouxe um grau de maturidade dentro da área de recursos humanos, do capital humano, como ele atrela a negócio. Então, hoje, quando o comercial me traz alguma coisa, eu já conecto com os índices econômicos, como aquele cliente, ele está se posicionando no mercado, que tipo de perfil de pessoas que ele, de fato, precisa, porque eu vou te falar algo que eu tenho certeza que você sabe melhor que eu. Muitas vezes o meu cliente não sabe o que ele quer. Eu tenho que desenhar para ele exatamente. Então, ele vai me contar o que ele quer, e aí eu faço um pouco de... Eu normalmente peço para o comercial, eu posso sentar com o nosso cliente para ouvir ele? Você quer sentar com o cliente? Você pode sentar junto, comercial. Fica tranquilo, eu não quero tomar o seu cliente. Eu quero ouvir dele o que ele acha que ele quer. E aí eu vou traduzir para o que de fato ele precisa. Então, e isso a economia, ela te dá esse gabarito. Você conecta com as tendências, conecta com o mercado, conecta com o que está acontecendo. Então, RH, eu costumo sempre dizer, o meu primeiro jornal do dia é o Valor Econômico. Eu leio o Valor Econômico todo dia. Todo dia. Sim, por quê? Porque lá estão todos os movimentos econômicos do país. É porque eu sou economista? Não, porque eu sou de recursos humanos. Eu preciso entender de economia para poder tratar de capital humano, que é uma área importante. E foi por isso que eu fui fazer economia, porque eu sempre tive essa veia de dados, de negócio, de estar atuando através de pessoas, os dados, mas também para entender todo o cenário. É isso. Samantha, e qual é a tua visão sobre o futuro do RH nos próximos 2 a 3 anos? O que que você está vendo como tendência e talvez o que que você acha que vai surgir de novo? Essa pergunta, ela é capciosa. Daqui a 2, 3 anos Sim, alguém vai assistir esse vídeo e vai falar assim, Samantha errou. com certeza, com Gente, olha, certeza. eu costumo dizer do que economista, ele não é cartomante, tá? A gente fala de tendências. Então, eu vou falar da tendência 2023 para 2025 ou 2026. O que a gente tem percebido? Eu acho que 4 movimentos aí, tá? O primeiro movimento é que de 2015 e 2016 para cá, o Brasil e a área de recursos humanos, a gente veio vindo numa maré boa. Maré boa significa o quê? A gente saiu de uma recessão aí, de um movimento né, depois da Dilma, né? E aí a economia começou a vir melhorando, melhorando, melhorando. Mesmo durante a pandemia, o Brasil economicamente saiu melhor do que se imaginava e do que os índices e mantras economísticos falavam, então a gente saiu melhor, isso foi bom. Melhor até que países mais preparados do que a gente, economicamente falando. E o RH recebeu uma enxurrada, vamos dizer assim, nos últimos 7, 8 anos, de investimento. Investimento que eu digo é o quê? Tecnologias para recursos humanos. Então, a gente ficou meio que... E dinheiro também, né? Porque fala-se muito de, desenvolvimento de pessoas, talent acquisition, diversidade e inclusão. Isso tudo demanda verba. Né? Então, o RH passou por nesses últimos 7 anos, um pouco melhor, uma área que antigamente era muito escassa de verba, passou a ser um olhado diferente pelas empresas. Então, começou a ter mais dinheiro para fazer as coisas, vamos falar assim. A pandemia, ela mudou um pouco, porque agora a gente deve sofrer um pouco os resquícios e o resultado do que foram os 2 anos de pandemia, de fato, na economia. E com isso o RH também vai sofrer, porque é normal, uma coisa está totalmente ligada com a outra. Então, eu acho que a primeira coisa é os RHs que são mais voltados para fazer, vou usar um jargão super antigo, mas ainda funciona, do limão à limonada, vão estar mais aquele RH mais do hard,
mais de olhar a linha do negócio, de entender no budget o que eu consigo fazer com mais, com menos, que está no negócio, trabalhando ali no linha a linha, ele vai estar mais em alta, porque o país vai estar demandando alguns ajustes. E aí isso reflete nas empresas. Os CEOs vão ter que tomar as mesmas decisões, vamos ter que ajustar, porque o nosso cliente está pedindo economia e a gente vai ter que entregar mais com menos. E aí esse tipo de RH ele deve estar mais na crista da onda do que os RHs de desenvolvimento, de estratégias, que é bacana, que também é uma estratégia. Você ser uma pessoa de olhar o budget na linha a linha também é estratégico, mas eu acho que esse profissional vai estar mais demandado pelos CEOs e pelo mercado. Segunda coisa que a pandemia nos trouxe, e que isso vai demandar ainda algum tempo para ser visto pelo mercado, mas alguns setores já estão vendo com mais atenção, é que a pandemia ela causou psicologicamente nas pessoas, silenciosamente nas pessoas, alguns medos, alguns anseios. Então, assim, você estava trancafiado dentro de casa sem poder ver seu pai, sua mãe, seu irmão. Você estava trancafiado dentro de casa trabalhando 12, 14 horas por dia. Você estava trancafiado dentro de casa com medo de sair de casa, de ir no supermercado. E isso trouxe, sim, algumas doenças silenciosas, psicologicamente falando. Então, a saúde mental, ela deve ser, ela deve entrar num protagonismo. A área de saúde ocupacional, para os RHs, ela nunca foi uma área de chamar a atenção, ela nunca brilhou os olhos. Pronto, essa é, né? Ela nunca trouxe ibope. E eu acho que nos próximos anos a gente vai trabalhar muito saúde mental, saúde físico e mental. Eu acho que ela vai assumir um protagonismo e os RHs têm que estar preparados para isso, porque ela vai assumir um papel importante. As pessoas estão adoecendo silenciosamente, então a gente tem que estar atento para isso. Terceiro ponto é, desde 2017, de novembro de 17, o sindicato ele foi renegado a um papel secundário, terciário, talvez. Ele entrou num ostracismo por conta da reforma trabalhista e aí as mudanças políticas também. Então, o que aconteceu? O sindicato ele perdeu um pouco daquele brilho, daquele protagonismo que ele tinha antes, na era que a gente tinha antes de 2017. Agora, nós temos, não há como negar que nós temos um presidente que veio da área sindical. Algumas empresas tomaram a decisão, e eu não estou aqui para criticar nenhuma delas, muito pelo contrário, mas tomaram a decisão de tirar relações trabalhistas sindicais dos RHs e passar, por exemplo, para um jurídico. Relações trabalhistas sindicais não é tratar de leis. Quem trata de leis é o legislativo. Relações trabalhistas sindicais é recursos humanos. Você pode e deve ter um braço jurídico forte do teu lado. Mas quem tem que sentar na mesa de discussão e discutir de pau a pau com o sindicato sobre as pessoas e sobre mudar a vida das pessoas é o recursos humanos. E o sindicato, ele deixou de ser aquele sindicato, digamos assim, tosco, briguento, barulhento. Ele tem essa veia porque ele precisa estar nas mídias e tal? Tem, mas ele tem muita inteligência por trás agora. Ele tem pessoas da academia por trás. As pessoas no sindicato estão preparadas. Então, não dá para sentar com o sindicato e não estar preparado intelectualmente, com todos os números na cabeça, entendendo a sua população. Então, os RHs, eles precisam voltar à lição de casa, que é, primeiro, ouvir a sua população. Depois, entender os movimentos de mercado, e a economia ajuda muito. E terceiro, sim, entender das leis, das normas, etc. Porque uma negociação mal feita, Edu, ela perdura miseravelmente um ano, quiçá o resto da vida, porque você faz uma negociação mal feita que te prejudica no negócio e depois para você mudar aquilo, miseravelmente é um ano. Depois você vai ter que entregar um braço para poder recolher aquela negociação mal feita. Então, é um risco muito grande que as empresas tomaram de passar isso só para o jurídico ou entregar para pessoas que não são especialistas em relações trabalhistas sindicais, que não têm essa veia. Eu entendo que o RH ficou muito tomado com uma coisa muito bacana, que é a parte de desenvolvimento de pessoas. Eu adoro talento, desenvolver pessoas
é uma parte muito gostosa do nosso trabalho, porque você vê aquilo crescer todos os dias, né? Mas as relações trabalhistas e sindicais, elas estão atreladas ao business, ao negócio. Então, não dá para você simplesmente terceirizar isso, né? Então, eu acho que isso vai estar. E o quarto, para não me alongar muito, é a tecnologia. Então, empresas que digitalizaram e acham que são tecnológicas, não são. Então, a primeira pergunta que eu faço quando as pessoas falam assim, minha empresa é digitalizada, ela é tecnológica, eu falo assim, você apresenta que tipo de dados para o seu board? Eu apresento isso, isso. Tá, legal. E isso está apresentado de que maneira? Isso está em gráfico de barras? Então você está olhando o passado, então você não está adicionando tecnologia. Adicionar tecnologia é colocar a tecnologia onde ela precisa ser colocada para alavancar os resultados do RH. Um RH estratégico é aquele que entrega os resultados com o menor custo envolvido e com o menor tempo envolvido. Então, assim, o melhor que eu consigo fazer. E a tecnologia, ela me ajuda muito, né? Então, por exemplo, trabalhos repetitivos, monótonos e que não agregam valor. Entrega para uma inteligência artificial fazer isso. Pega o ser humano e coloca onde você precisa pensar, onde você precisa criticar, onde você precisa perguntar os porquês, onde você vai tirar as pessoas da zona de conforto. Faça as perguntas, assim, mais chatas possíveis. Então, perguntarem para mim, você é conhecida, as pessoas às vezes te conhecem pelo quê? Pelas perguntas incômodas que eu faço. Eu faço várias perguntas incômodas. Faço várias perguntas que pode parecer bobagem, nossa, não, mas tem uma linha de construção ali até a chegada da causa raiz. Perca tempo, dedique tempo em entender a causa raiz das coisas. O resto, entrega para a tecnologia. O trabalho repetitivo, o trabalho burocrático, o trabalho que entrega para a tecnologia, eles fazem melhor que a gente. Você ensina um robô, pronto, ele não erra nunca. Entrega lá, entendeu? Então, assim, e tem muita tecnologia para recursos humanos. Tem muita coisa. A área de recursos humanos, ela foi uma das últimas a aceitar a tecnologia, a entrada disso. A gente, não vou dizer que era preconceito nosso, mas era falta de experiência nossa. E aí a gente bebeu dessa água, eu pelo menos quando bebi dessa água lá atrás, em 2007, 2006, eu falei, nossa, eu quero isso, por favor, quero mais disso. Né? Claro que tem empresas que têm mais apetite, mais disponibilidade de capital para investir, e tem empresas com um perfil menor, tudo bem. Mas se você consegue construir um business case, todo mundo consegue, você consegue provar que no final da linha, lá embaixo, depois de um certo período, o payback é fácil, é fato. Então, vale a pena. Não importa se a sua empresa é grande, média ou pequena, se é multinacional ou se é empresa nacional. Não importa. É muito mais uma questão de fazer um desenho de um business case e provar que aquele investimento ele se paga. Samantha, eu não quero soar repetitivo, mas eu preciso te fazer essa pergunta. Você trouxe evidências no teu discurso de que você venceu um dos grandes desafios e um dos grandes mantras do RH, que era estar próximo das áreas core, das áreas de negócio. Quais seriam as 3 dicas que você daria para os seus colegas que percebem ou que têm essa dificuldade de sair dos processos transacionais e de fazer parte das discussões que são pertinentes ao negócio? Olha, a primeira, e é o que eu faço sempre que eu mudo de um projeto, de uma empresa, eu dedico um tempo importante, principalmente no início, para entender o negócio e as dores do negócio. Então, é entender o que dói no meu cliente, é conhecer o meu cliente e o que dói no meu cliente. Então, no meu caso, por exemplo, o meu cliente normalmente são as áreas de operações, né? Então, eu dedico um tempo importante em sentar com o CEO ou quem estiver na cadeira de operações para entender o dia dele e o que eu poderia fazer para tornar o dia dele mais fácil e melhor. Eu não estou ali para competir, eu estou ali para somar, para agregar. Então, o que eu poderia fazer que faz sentido para o negócio e faz sentido para a operação? Pronto, então essa é a primeira coisa. Mas para isso eu preciso entender do negócio. Então, entender do negócio é sair da zona de conforto para o RH. Porque a área de recursos humanos, ela entende muitas vezes que o meu negócio são pessoas. Não. O seu negócio é estar presente no negócio e fazer negócio e atuar no negócio através de pessoas. Porque quando o recursos humanos, ele não está tomando decisões de negócio, ele está tomando decisão de layoff. Então, um RH
que não participa do business é um RH que só demite e contrata. Esse é fato. 2, entender e buscar coisas diferentes. Eu também sou assim, tá, Edu? Nós temos uma tendência a ficar numa zona de conforto quando a gente está indo bem. Todo mundo é assim. Eu também sou assim. O cérebro da gente busca conforto e prazer o tempo inteiro. Acabou. Então, quando você está muito tempo, algum tempo numa empresa e você está indo bem, você tende a achar que você achou a pepita de ouro, a fórmula mágica. Não, você não achou nada. E se você não for atrás de novas tecnologias, de novas tendências, se você não estiver sempre olhando o dia seguinte ou o mês seguinte, você vai começar a olhar o retrovisor já já. Então é isso, é estar olhando sempre para frente. E o terceiro é fazer perguntas incômodas, inclusive, principalmente para o CEO, para o número 1 da companhia. Então, estar no negócio é ser aquela pessoa que faz as perguntas, não é ser aquela pessoa chata que fica incomodando todo mundo, não é isso, mas é ser curioso, é ter curiosidade pelos próximos passos do negócio. Para onde a gente vai? Daqui a 3 anos, como você me perguntou, Edu, Samantha, daqui a 2, 3, 5 anos, qual é a tua visão do RH? Então, é perguntar para o número 1 da cadeira da tua empresa, para onde nós vamos daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Por quê? Porque a resposta dele vai te ajudar a desenhar o teu plano de business, o teu plano hoje. Porque para você entregar, para ele entregar daqui a 3, 4, 5 anos, e você também, você precisa estar preparado hoje, você precisa começar a olhar hoje. Então, se eu sei que, por exemplo, nós vamos começar a atuar na América Latina, eu preciso começar a buscar pessoas com uma fluência do espanhol ou do inglês hoje. Ou começar a pensar em formar pessoas que eu tenha no meu banco de dados, os top performance, em começar a treinar eles em inglês, a desenvolver o idioma neles. Começar a colocar no plano deles de desenvolvimento o idioma. Eu preciso começar a recompensá-los, colocar na métrica de bônus ou de participação deles o idioma. Começar a fazer, por exemplo, plano de carreiras cruzados, cross-border. Eu mando uma pessoa para uma unidade fora do Brasil e ela vai trabalhar lá por 6 meses, e aí quando ela volta com aquele nível de idioma que eu preciso. Enfim, N possibilidades. Mas eu só consigo ter essas possibilidades se eu sentar com quem está direcionando o negócio e perguntar para ele, para onde nós vamos daqui a 2 anos? Para onde nós vamos daqui a 3 anos? E aí, se ele não souber te responder, eu vou dizer o que eu digo para os meus amigos: começa a atualizar o teu material profissional, porque se o número 1 não souber te responder aonde nós vamos estar daqui a 3 anos, todo barco não vai saber dizer para onde tem que ir, né? Então, é isso, é estar realmente dentro do business, todo dia fazendo aquelas perguntas que vão te direcionar para os próximos 3, 5 anos, as próximas tendências. Não é só as tendências de RH, tá, Edu? Porque as tendências de RH, a gente participa dos fóruns, dos congressos, nossa, tem coisas maravilhosas, tem gente fazendo coisas assim que você fala assim, nossa, que coisa bacana e tal. Mas tá, isso tem alguma coisa a ver com o meu negócio? Muitas vezes tem coisa muito legal, muito bacana, que não tem a ver com o meu negócio. É legal conhecer, é legal saber, mas isso faz sentido para o meu negócio? Dentro de casa, o que está acontecendo dentro da minha casinha? Então, as pessoas ficam olhando a casinha do outro e não sabem o que está acontecendo dentro da própria casa. O que está acontecendo dentro da minha casa? O que eu tenho dentro da minha casa? O que está acontecendo aqui? Isso que é o olhar o business. É olhar o que você tem dentro de casa e para onde a gente quer ir e tá trabalhando todos os dias em novas formas de entregar o que o teu cliente deseja, precisa. É isso. É isso que você precisa fazer todos os dias como recursos humanos. Muito bom, Samantha. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre esse tema que eu não te perguntei? Edu, eu acho que a gente está vivendo momentos de mudança. Eu acho que os RHs, eles sentaram muitas vezes. Eu tenho gostado de ver os RHs participando mais ativamente. Eu acho que o momento agora é do RH mostrar todo o seu conteúdo, a sua base, a sua fortaleza, o porquê a gente é bom. A gente é bom e a gente chegou aqui e a gente tem base
conforme o nosso histórico, sim, mas mais do que só o nosso histórico, é o que a gente consegue olhar para frente. Então, eu acho que cada vez mais o RH ele tem que estar na posição ao lado dos C-levels, influenciando no negócio, atuando proativamente para que cresça. Porque quando o negócio cresce, o RH cresce também. A gente contrata, a gente aumenta. E todo mundo gosta de contratar. Quem não gosta de contratar? A gente não gosta de demitir, né? Mas eu acho que o RH agora ele vai passar por um momento de olhar mais para dentro de casa, as habilidades hard, como a gente chama, sem renegar o soft. Não é isso, não é deixar de lado a parte de desenvolvimento, nada disso. A gente precisa continuar desenvolvendo pessoas, talentos, isso é fundamental. Mas acho que nos próximos anos estar muito atrelado ao que a economia vai trazer, ao que o mercado vai falar, a economia de mercado mesmo, no mercado de trabalho, eu acho que isso vai fazer o diferente nessa nossa nova jornada aí pelos próximos 2, 3 anos aí. Excelente, Samantha. Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente a tua visão, as suas experiências sobre a área de recursos humanos. Obrigado por você ter compartilhado esses seus projetos, né? Ter trazido evidências de que a tua experiência produziu, de fato, realizações. Bom, quero agradecer. Casa é sua. Adorei. Tenho certeza que quem viu e quem ouviu também. Você quer deixar algumas últimas palavras? Calma, últimas palavras para quem está ouvindo a gente. Não Opa! queremos, não queremos que você vá embora, né? Opa! Não. Últimas Tenho. palavras nesse nosso episódio. Tenho. Podcast é muito bacana e eu adoro todos, ouço vários, mas não é base teórica de carreira para as pessoas. Então, muito cuidado. Adoro vídeos do YouTube, adoro os vídeos do Instagram, curto tudo, mas voltar para o básico, a leitura, fazer cursos que têm um nome aí comprovado de relevância faz a diferença. Então, para a nova galera que está vindo aí, os jovens que estão entrando na área de recursos humanos, é uma área apaixonante, mas cuidado para não achar que você ouviu um podcast e você é o especialista do assunto porque você ouviu um especialista falar sobre o assunto. A segunda coisa é que as pessoas devem entender sobre o que estão falando, né? Não só repetir mantras. Então, eu tenho ouvido as pessoas repetir frases feitas, frases de efeitos, frases feitas. E aí você pergunta para aquela pessoa sobre o que significa aquilo e a pessoa não tem o conteúdo adequado para estar falando sobre aquela frase, que ela só está repetindo. Dedique tempo para você, para adquirir conhecimento, base, fundamento. Isso faz diferença na hora de você estar à frente de uma área de recursos humanos. Então, o que vai te validar é a tua competência, sim, mas a tua competência, ela é construída através do que você aprendeu, da tua base sólida, das tuas entregas anteriores. Então, tudo isso é relevante. E um último conselho que eu dou para as pessoas é: voltem para o básico. Não é ser simplista, mas é voltar para o simples, né? Façam perguntas, façam como Aristóteles, esse povo mais inteligente que a gente, né? Façam mais perguntas do que fiquem falando ou discursando. Perguntem mais, se interessem genuinamente pelos assuntos, seja genuíno no seu interesse. Eu acho que isso foi um grande divisor de águas para mim, quando eu aprendi a ser mais interessada genuinamente nos assuntos, porque aí eu fui atrás das explicações e das respostas e das mais variadas, e aí eu cresci nesse cabedal aí intelectual de recursos humanos para poder discutir com mais base, né? Para não ser o mais do mesmo, não ser um podcast de histórias contadas. Eu acho que é isso. Excelente, Samantha. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Para você que está vendo, a gente está ouvindo. Até semana que vem com mais um Cafezinho das 10.